A relação que eu tenho com o aniversariante do dia não é simples. Tem momentos em que qualquer notícia que sai sobre o Santos me pega muito, desde a contratação de um jogador até a possibilidade de um boato de alguém que vai sair, até mesmo dias em que o Santos perde títulos, perde clássicos, e isso simplesmente não me causa nada. É parte de um processo de amadurecimento que eu tive dessa relação desde que eu comecei a me entender como torcedor do Santos. E um pouco dessa relação, claro, tem a ver com o tempo passando. Eu tenho hoje 41 anos e eu torço pro Santos desde os meus, sei lá, 10, talvez, 10, 9 anos. Então, eu vi muito mais momentos de baixa do que de alta. Mas eu curti muito os momentos de alta. E eu aproveitei muito os momentos em que o Santos estava por cima, né? Mas talvez o momento mais interessante, o momento mais marcante da primeira vez que eu realmente senti um orgulho em fazer parte, um orgulho de torcer por esse clube, não tem a ver com um título, não tem a ver com um campeonato que o Santos ganhou. Tem a ver justamente com o campeonato que o Santos perdeu. A minha relação com o Santos de querer estar próximo, de querer ver esse time triunfar e de ver esse time ter dias melhores, começa exatamente na semifinal do Brasileiro de 1995. Ali foi a primeira vez real que eu vi um jogador se transformar em um ídolo para mim. Ali eu vi o que era torcer para um time que poderia ser vencedor, que poderia chegar numa decisão, que poderia ser finalmente campeão. Eu tinha 12 anos na época. E ver o que aconteceu no Pacaembu, ver o Giovani fazer o que ele fez naquele 10 de dezembro de 1995, para mim foi muito emblemático de falar, putz, esse é o time que eu escolhi torcer. É para isso que eu tô torcendo todo esse tempo, para ver esse tipo de coisa. E infelizmente a sequência dessa história não é boa. O Santos não ganhou o título de 95, inclusive é um título perdido que é muito polêmico até hoje, né? Até em questão de se tivesse o VAR naquela época era capaz de ter sido diferente, mas não foi, né? E essa relação com o Santos ela foi ao longo do tempo também se intensificando, ganhando outros capítulos, ganhando outros entendimentos, até chegar em 2002. E aí em 2002 eu consegui ver o Santos finalmente ser campeão, logo depois de eu ter tirado minha carteira de habilitação com 18 anos. Ou seja, muita coisa aconteceu para mim antes de eu ter o gosto de saber o que é torcer para um time de futebol que fosse campeão de alguma coisa, né? E é claro, todos os rivais e todos os amigos que torciam para os outros times sempre tinham ali, e até hoje isso de alguma forma também acontece, de que o Santos ali não põe medo em ninguém, o Santos é um time de gente velha, não tem renovação, não tem nada, mas eu vi o que causou 2002 em todos eles. Eu vi o que transformou o olhar de todos os rivais quando o Santos ficou grande novamente. E aí 2002, do próprio 2003 foi um ano bom, 2004 outra vez campeão brasileiro, mas o 2002, apesar de ser muito emblemático, ainda para mim no meu ranking de grandes momentos do Santos fica abaixo do que foi o segundo jogo da semifinal de 95. E claro que depois a gente tem ainda o momento com o Neymar, com o Ganso, com todo aquele time de 2010, 11, 12, até um pouquinho de 2013. E agora a gente passa pelo momento talvez mais difícil para um torcedor, que é encarar uma realidade onde a gente deixou nos últimos anos de ser competitivo, de ser relevante, de ser protagonista e principalmente de estar entre os melhores na elite do campeonato, porque a gente agora começa há uma semana da data desse vídeo a disputar a Série B pela primeira vez na história. Em 112 anos isso vai ser a primeira vez que vai acontecer, mas eu acho que tem aí um componente que o santista não pode deixar de se apegar, que é esse time, ele faz muita coisa que não é ligado a qualquer
parte lógica. Tem muita mística dentro do Santos, por mais que, claro, o componente da paixão do torcedor sempre vai influenciar muito essa leitura e vai sempre trazer uma coisa no sentido de o seu time sempre tem alguma coisa mágica em volta, né? O Santos tem uma história que tem uma série de exceções que transformam ele em uma imagem gigante que existe dentro do futebol, não só nacional como internacional, mas que nos últimos anos não foi suficiente para segurar esse time, né? O mundo mudou desde que o Santos se fundou há 112 anos, e daqui para frente, para construir outros 112, precisa mudar muita coisa, e precisa mudar muito mentalidade, cabeça, profissionalismo. O futebol já não é mais daquele jeito, né? Hoje você tem times que tem, para entrar no menor dos temas, times que têm arenas que fazem uma arrecadação por jogo muito maior do que o Santos consegue fazer na Vila Belmiro em 10, 12 jogos. Então, o fator econômico já não é mais algo que as pessoas não tratam como relevante, né? Então tem uma parte aí que é super fundamental. E aí é claro que tem uma questão ali de o Santos ser de Santos, e esse não é um problema, essa deveria ser a maior vantagem. O Santos talvez seja o único time que possa ter 2 estádios, um na capital, o outro fora, o outro em Santos, né? Quer dizer, um estádio fora, que seja o Pacaembu, e outro que seja o oficial dentro de Santos, seja numa arena, seja na Vila Belmiro. Então tem um entorno muito especial em cima desse time. Tem uma aura que tem ali coisas importantes e relevantes que acontecem porque o Santos é o Santos. E eu acredito que muito do que a gente vai ver daqui para frente, e esse processo de reconstrução vai precisar ser muito bem feito para que a gente possa se reerguer e possa buscar o nosso lugar de direito perante os nossos rivais. Esse processo acontecendo bem, o Santos tem uma chance. É um momento que é muito triste se você olhar pelo lado esportivo, de que não está mais na relevância que estava, não disputa mais os títulos que costumava disputar. E aí um outro parênteses dessa época da fila até 2002, por pior que o Santos tivesse, por pior que o Santos montasse equipes, nunca se falava em rebaixamento em nenhuma competição. O time podia ser horroroso e teve muito jogador ruim que passou pelo Santos nesse tempo todo, mas você nunca falava com tanta proximidade de rebaixamento como se falou nos últimos 3 anos. Então tem sim um componente, mais um componente histórico nessa trajetória que nos levou até a Série B, e vai com certeza ter outro movimento histórico acontecendo no momento que a gente voltar, né? E a gente sabe que 2025 pode ser um ano de virada, e principalmente porque em 2025 o Neymar pode voltar para o Santos, e para mim ele vai voltar, e para mim ele vai ser a alavanca de botar esse time de novo numa posição grandiosa, numa posição de protagonista de competições. Claro que ele não vai fazer isso sozinho, é claro que a imagem dele atrai muito mais coisa do que o Santos consegue atrair hoje em dia, mas mais importante que isso tudo, é um momento em que o Santos precisa dar o salto para sair de um time que hoje é visto como provinciano, o time ali de Santos, que tem que ficar em Santos com os torcedores de Santos, e pular para uma equipe que passe a ser profissional. Eu não sei se isso vai ser por SAF, eu não sei se isso vai ser se o Neymar vai comprar o Santos, eu não sei como isso vai acontecer, mas isso precisa acontecer. A maneira como o Santos hoje é gerido, e aí não é uma crítica à atual gestão, é simplesmente uma questão do modelo como o estatuto é montado, não permite que o Santos dê esse salto. Ainda existe muita limitação e muita burocracia desnecessária que impede o Santos de crescer. Então, para a gente começar a olhar para o futuro e começar a olhar para frente de uma maneira um pouco mais positiva, porque agora, há uma semana de começar a Série B, bate aquele choque de realidade de que você até então imaginava ser de um tamanho e momentaneamente está em outro patamar.
e esse patamar não é para cima, esse patamar é para baixo, é um momento em que todo santista precisa entender a relevância desse time na história, entender a relevância desse time na formação do futebol brasileiro e na formação do futebol mundial. E claro, unir forças, estar junto, criar uma vibe positiva para que esse time se levante, busque o que precisa buscar em termos de resultado. Eu falei em algum outro vídeo que não era momento de pensar em futebol bonito, em futebol de espetáculo. É um momento em que o Santos precisa virar essa página e voltar para a Série A. A partir daí, essa cobrança é super válida. Uma vez que a gente volte, a gente tem que estar super relevante e bem dentro desse olhar de que o Santos não pode ser mais um coadjuvante em qualquer competição que entre. O Santos precisa ter peso e ter participação nas primeiras posições. Isso não é por uma questão de colar a história junto com a paixão do torcedor, é simplesmente por uma questão de sobrevivência. Se o Santos não se transformar em algo profissional e que consiga valorizar tudo que a história do Santos construiu para ele, os próximos anos do Santos vão ser muito complicados. Porém, se esse trabalho de reconstrução que está sendo feito agora e, a meu ver, está sendo bem feito, eu acho que a gente tem sim um horizonte super positivo para voltar a brigar, a voltar a estar nas primeiras páginas aí das discussões de futebol, estar presente dentro das convocações de seleção, que é uma coisa que está muito distante hoje da nossa realidade, mas eu tenho certeza que o Santos consegue fazer isso, tem condição de fazer isso e nesse momento agora vai precisar sim passar por essa turbulência para se reerguer e para sair mais forte. Não tenho dúvida que a gente chega lá. Então, Santos Futebol Clube, parabéns, feliz aniversário. E pelo amor de Deus, se recupere, volte a ser grande, volte a ser o tamanho que você tem, porque tem muita gente que gosta de você e tem muita gente que quer ver você lá em cima. Então, Marcelo Teixeira, você que é hoje presidente do Santos, faz esse favor para nós, coloca o Santos de novo nas primeiras prateleiras do futebol e aí depois a gente ajuda você com o apoio, com tudo que você pedir em termos de apoio dentro das arquibancadas para fazer esse Santos continuar perseguindo seu objetivo e continuar a ser grande como ele sempre foi. Feliz aniversário, Santos. Parabéns. Gostou do vídeo? Comenta para você qual foi o momento mais importante seu com o Santos e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, pessoal. Até mais.